Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu confesso para os irmãos que nunca imaginei gravar um vídeo para o YouTube falando sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo, você não tem dúvidas que Jesus morreu por todos os pecados, né? Jesus morreu por todas as pessoas. Então, será que um gay pode ser salvo? É óbvio que um gay pode ser salvo. Assim como um fofoqueiro pode ser salvo. Assim como um caloteiro pode ser salvo. Jesus ele não morreu por pecados grandes ou pecados pequenos. Jesus morreu por todos os pecados. O sacrifício de Jesus ele é para todos. Então não existe uma classe de pessoas ou uma classe de pecadores que vai ser salvo. Vai ser salvo quem confessar Jesus como Senhor da sua vida, quem se arrepender dos seus pecados. Qualquer um, a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho de Cristo é uma boa notícia para todos os pecadores. Qual a boa notícia? Jesus pagou pelos seus pecados e você não precisa pagar por eles. Tudo que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor da sua vida. Obviamente, confessar Jesus como Senhor da sua vida é o mesmo que você confessar a si mesmo como servo do Senhor. Não tem como você dizer que Jesus é o seu Senhor e isso não querer dizer também que a partir de agora você é o seu servo. Se Ele é o seu Senhor, você é servo dele. Então, confessar Jesus como Senhor significa que eu agora não apenas estou me arrependendo dos meus pecados, mas eu estou me prontificando a obedecer Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que, sim, embora a palavra de Deus ela diga que o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo é uma abominação ao Senhor, e a gente não gosta de falar essa palavra, a gente não gosta de citar esse texto, a gente não quer ofender ninguém. Mas embora a palavra de Deus ela diz isso, não é apenas isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz também que uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos, a alma de Deus abomina essa pessoa. Então às vezes a gente pensa que existe um pecado assim que, não, isso aqui é terrível. Mas todos os pecados são terríveis. Uma fofoca é terrível. Um olhar, né, um homem casado, olhar para uma outra mulher com a intenção de cobiçá-la, né, imaginar-se traindo a sua esposa, para Deus é o mesmo que ele estar traindo a sua esposa. Você odiar o seu irmão, para Deus é o mesmo que você matar o seu irmão. Então você não pode ser salvo. De forma nenhuma. Nenhum pecador pode ser salvo. A menos que se arrependa e creia em Jesus. Então somente o sacrifício de Jesus pode salvar alguém. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a gente precisa entender que ninguém é salvo por ter ou não um determinado pecado. Isso não interfere na sua salvação. Você ter uma determinada fraqueza não interfere na sua salvação. O que interfere na sua salvação é o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. Porque é o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo que vai definir o seu comportamento a partir daí. Não é o seu comportamento que vai definir a sua salvação, é a sua salvação que vai definir o seu comportamento. Dito isso, com certeza você não clicou nesse vídeo porque você tem dúvidas de que Jesus morreu por todos os pecadores. Você não clicou nesse vídeo porque tem dúvidas se um gay pode ser salvo. Eu sei qual é a sua dúvida. A gente está vivendo em dias onde existem pastores gays, pastoras lésbicas, igrejas para homossexuais. A gente está vivendo num tempo onde a gente tem homossexuais casados com pessoas do mesmo sexo dizendo que são cristãos, né, e dizendo, não, Deus me ama do jeito que eu sou. E bom, isso é verdade.
Deus ama todos os seres humanos. E Deus amou os seres humanos ao ponto de entregar seu Filho para morrer por eles. Então é verdade que Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Mas não é verdade que Ele aceitará que você viva dessa forma. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, antes de crer em Jesus, a ordem é que você se arrependa dos seus pecados. E bom, não tem como uma pessoa dizer que ela se arrependeu dos seus pecados e ela não está disposta a deixá-lo. Eu não estou falando aqui que você tem força para isso, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui que você vai conseguir, ou se você não vai cair, ou se você não vai viver ainda com aquele desejo. Não é nisso que eu estou entrando. O que eu estou querendo dizer é que a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ela tomou uma decisão de abandoná-lo. Se ela vai conseguir ou não, isso aí é outros 500, mas ela já tem a decisão no coração dela. Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso é arrependimento. A pessoa que ela diz: eu aceito a Jesus, mas eu vou continuar vivendo no pecado porque eu estou na graça. Jesus, o sangue de Jesus me perdoa. Não, o sangue de Jesus não perdoa pecados dos quais você não se arrepende. O sangue de Jesus, ele só perdoa pecados dos quais você se arrepende. Então, se você permanece na prática do pecado, não tem como. Não tem como. Imagina que você está casado com uma pessoa, a pessoa te trai, e aí ela te pede perdão. E aí você diz para ela: tá, tudo bem, eu te peço perdão, mas você vai fazer de novo? Ela diz: vou fazer de novo amanhã. Como é que você vai perdoar essa pessoa? Então Deus ele perdoa pecadores arrependidos. Deus perdoa todo o pecado. Deus perdoa qualquer pecado, desde que você esteja arrependido. Estar arrependido implica que você está disposto a não pecar mais. Mesmo que você volte a pecar, você não está com essa intenção. Então, bom, dito isso, como é que fica um homossexual que realmente se arrependeu dos seus pecados? Ele se arrependeu, ele quer mudar de vida, ele confessou Jesus como Senhor, ele verdadeiramente passou pela salvação, ele nasceu de novo. Só que agora ele tá tendo uma guerra dentro dele. Ele começou a ir para a igreja, ele sabe que a vida que ele vivia era errada, mas ele continua gostando de homens, né? O homem continua sentindo atração por homem. A moça que está vindo do lesbianismo, ela continua sentindo desejo por outras mulheres. E aí, como é que ela faz? Como que ela faz? Existe um engano hoje na igreja que é o seguinte: bom, se eu não consigo parar de sentir, né? Não, Jesus tem que arrancar esse sentimento, Jesus tem que me libertar. A pessoa confunde ser liberto do pecado de ser liberto das tentações. Você nunca vai ser liberto da sua carne. A sua carne, a Bíblia diz que ela vai sempre lutar contra o seu espírito. A caminhada cristã é uma luta. Você sempre vai ser tentado em alguma área. E um homossexual, com certeza, vai ser tentado na área da sua sexualidade. Assim como um homem casado vai ser tentado a atrair sua esposa, uma mulher casada vai ser tentada a atrair seu marido, uma pessoa que veio das drogas vai ser tentado a voltar para as drogas. Todo pecador, por mais que arrependido, ele pode sim e vai se sentir tentado a praticar aquele pecado. Entendeu? Agora, o Evangelho é isso. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Você vai ter que lutar contra o seu pecado, sim. O escritor aos Hebreus, ele disse: na luta contra o pecado não resististes até o sangue. Então, um homossexual, um gay, uma lésbica, que aceitou Jesus, está na igreja, né, está caminhando, mas ele ainda sente desejo por pessoas do mesmo sexo, essa pessoa ela é salva. O fato dela ainda sentir aqueles desejos,
isso não impede ela de ser salva. Porque se para ser salvo você tem que parar de desejar, então ninguém vai ser salvo, porque todos nós pecamos ainda. E eu vou dizer mais, um gay que ele se converteu e ele não só sente desejo por pessoas do mesmo sexo, mas em algum momento ele vem a cair, isso não quer dizer que ele perde a sua salvação. Óbvio, estou falando de uma queda. Eu não estou falando de uma decisão de permanecer. Não, agora eu vou ficar no pecado e pronto e vou continuar indo para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que se permanecermos no pecado, deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está escrito na carta aos Hebreus. João disse que o que é nascido de Deus não vive no pecado. Ok? Então a pessoa que ela está decidida a viver no pecado, primeiro, ela pode ser alguém que nunca se arrependeu de verdade, que nunca nasceu de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo, o espírito dela foi regenerado. O Espírito Santo mora dentro dela. Dificilmente essa pessoa vai conseguir pecar em paz. Não é que ela não tenha capacidade de pecar, mas ela não consegue pecar em paz. Ela peca e se sente mal, ela não consegue viver no pecado. A não ser que ela continue pecando até que a mente dela, a consciência dela seja cauterizada. Ela vai, cada vez, aquela voz da consciência dela vai ficando mais longe, até que chega um momento que ela consegue viver em paz pecando, chega um momento que ela vai abandonar a Cristo, chega um momento que ela vai se entregar ao seu pecado. Então, enquanto você está lutando contra o seu pecado, enquanto o seu pecado é seu inimigo, Deus é seu amigo. Mas quando o seu pecado se torna seu amigo, a Bíblia diz que Deus se torna seu inimigo. O que se constitui amigo do mundo, a Bíblia diz que se constitui inimigo de Deus. Então eu posso ser tentado, eu posso sentir desejos ainda, eu posso até cair, mas eu vou me levantar e vou continuar. A gente não pode também ser ingênuo de pensar que a gente não vai cair. Uma criança, ela nasce, ela não sabe andar. E aí ela vai aprender a andar e ela vai cair para poder aprender a andar. Uma criança, ela vai cair para poder aprender a andar de bicicleta. Mas ela não vai ficar lá no chão caída. Ela vai levantar e vai tentar de novo. Assim é a caminhada cristã. Você pode cair, sim. A Bíblia diz: o que está em pé, cuide para que não caia. E se você caiu, se você que está me ouvindo agora, você tem caído num determinado pecado, eu quero dizer, existe graça e misericórdia para você. Não apenas para você ser perdoado, mas para você se levantar. A graça de Deus, ela é tão poderosa para te aceitar como para te levantar e para te manter de pé. Não só para que você se levante todas as vezes que você cair, mas que você consiga, em algum momento da sua caminhada, permanecer de pé e não vir a cair mais. Olha, meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai, ele era gay. Inclusive, o meu pai morreu por conta do HIV. Não estou dizendo aqui que HIV é coisa só de gay, né? Mas meu pai adquiriu essa doença através de relacionamentos homossexuais. E meu pai era cristão, meu pai confessava Jesus, meu pai amava Jesus. Mas meu pai lutava contra essa fraqueza, contra isso que era uma fraqueza na vida dele. Mas meu pai caía, né? Se desviava, voltava, se arrependia, se levantava, caía. Prova de que ele tentou é que eu estou aqui vivo, né? Ele fez um filho. Você vê como que ele tentou ser homem, de verdade. E quando ele estava no leito de enfermidade, eu tenho um tio que ele é muito usado por Deus em curas, em milagres. E esse tio foi visitar ele e num dia dessas visitas ele teve uma visão de um anjo do lado do meu pai. E ele disse para o meu pai que esse anjo tinha vindo trocar o sangue dele. Ele falou: Samuel era o nome do meu pai, Deus quer curar você. O meu pai olhou para ele e disse assim: olha, eu não quero ser curado. Sim, meu pai disse: eu não quero ser curado.
Eu não me lembro disso, é óbvio, eu tinha 6 anos de idade, mas me contaram isso. E quando foi perguntado, a resposta do meu pai foi o seguinte: eu não quero ser curado, porque aqui no leito de enfermidade eu estou firme com Deus. Estou firme com Deus, estou longe do pecado. Engraçado que contam que o meu pai ganhou pessoas para Jesus ali no hospital. Meu pai evangelizava. Meu pai, inclusive, foi usado por Deus para curar pessoas dentro daquele hospital. Mas ele não queria ser curado, porque ele tinha medo. Ele disse: eu tenho medo, se eu for curado e eu sair daqui, eu venha cair de novo. Então eu prefiro partir agora. Então, é o que eu estou dizendo para você. O gay pode ser salvo, desde que ele se arrependa e desde que ele lute contra o seu pecado. Mas, Danilo, não é uma vida injusta, não é terrível a pessoa ter um desejo, e vamos supor que ele nunca seja liberto. Vamos supor que para sempre ele sinta aquela tentação na vida dele. Para sempre não, até o dia da morte dele. Porque o dia da nossa morte é o dia que a gente se liberta de verdade desse corpo, ou quando Jesus voltar. Mas a verdade é que um dia a gente vai ser livre desse corpo que deseja o pecado, e um dia nós teremos um corpo novo, um corpo que não vai mais desejar o pecado, um corpo que vai ser totalmente compatível com o nosso homem interior. Mas enquanto isso a gente tem uma guerra. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. A sua carne sempre vai querer ir para longe de Deus, a sua carne sempre vai querer o pecado. Enquanto Jesus não voltar, enquanto você não morrer, enquanto você não receber um corpo glorificado, um corpo novo, você vai ter desejos pelo pecado, você vai se sentir tentado por várias coisas. E um homossexual é óbvio que ele vai se sentir tentado para o homossexualismo. Agora, como é que ele vai viver? Você pode estar pensando: não é injusto ele passar uma vida assim, sabe? Sentindo um desejo e tendo que reprimir. Ele vai conseguir por causa da graça de Deus. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso não significa que eu vou viver no pecado, é o contrário. Eu vou conseguir vencer o pecado por causa da graça. Porque a graça ela não é apenas me aceita. A graça ela é poder. Ela me dá poder para vencer a minha carne. Então, esse homem ou essa mulher com desejos homossexuais, ele vai ter que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo da palavra, que vai manter o espírito dele forte, e ele vai conseguir vencer a carne dele. E é bem provável, você tem vários testemunhos aí de homens gays. Não conheço muitas lésbicas, mas conheço bastante, até pastores que foram gays travestis, tinham peitos, eram transformados mesmo, tinham feito cirurgias, e que hoje são homens mesmo, de verdade, casados, têm filhos. E óbvio, tem muitos também que disseram que foram libertos e depois voltaram. Sim, tem, não só gays, tem todos os tipos de pecados. Pessoas que foram livres e voltaram para o pecado. Ninguém está impossível de voltar para a sua vida antiga. Qualquer pessoa, uma pessoa que foi adúltera, em algum momento ela pode desistir da caminhada e voltar a ser um adúltero, ok? Mas é isso, irmãos. Um homossexual pode ser salvo, desde que ele se arrependa dos seus pecados. Eu não creio que um homossexual pode ser salvo e continuar vivendo na prática do pecado. Não creio nisso. Não creio mesmo, isso não tem base bíblica nenhuma. Não só o homossexual, mas qualquer pecado. Um adúltero não pode aceitar Jesus e continuar atraindo a sua esposa. Um traficante, eu moro aqui na comunidade. Aqui os traficantes dizem que são cristãos, ouvem hinos, mas continuam lá no tráfico. São salvos? Não são salvos. Porque não é só crer, tem que se arrepender. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor, confessar Jesus como Senhor, será salvo.
Não tem como você confessar Jesus como Senhor e automaticamente você não se tornar servo dele. Se ele é o seu Senhor, você é servo dele. O servo obedece. Agora, se você consegue obedecer, se você obedece 100%, isso é outros 500, mas você está decidido a obedecer. Você vai lutar por isso, você vai orar, você vai jejuar. Ok? Agora, suponhamos que esse gay ele não consiga deixar de sentir. Suponhamos que ele vive até os 80 anos e sempre tenha esse desejo. Aí a pergunta é, o que é melhor? Ele abrir mão do seu desejo, ele lutar 80 anos contra um desejo e depois passar a eternidade no paraíso, a eternidade com Deus? Ou é melhor ele desistir, se entregar ao seu desejo e depois passar a eternidade no lago de fogo? Porque é para lá que os pecadores vão. O que é melhor? Jesus ele vai falar de pessoas que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Pessoas que abriram mão da sua vida sexual pelo reino de Deus. Então, se você tiver que viver uma vida inteira lutando contra o pecado, e todos nós temos que viver isso. Todos nós. Para alguns é mais difícil, eu assumo isso, com certeza. Mas para quem mais precisa, Deus tem mais graça. Então, se de repente para um homossexual é mais difícil, Deus ele vai dar mais graça, mais poder, mais capacitação. Basta essa pessoa buscar, orar todos os dias. Jesus disse, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então você vai ter que viver uma vida de oração. Você não vai poder viver um evangelho mais ou menos. Você tem que mergulhar em Deus. E mergulhado em Deus você vai conseguir. Então, mesmo assim, é melhor você passar uma vida inteira tendo que dizer não para a sua carne e depois disso você passar a eternidade com Deus do que você desistir. Bom, já que eu não consigo deixar de gostar de homem, já que eu não consigo deixar de gostar de mulher, então eu vou abrir mão mesmo do evangelho e vou viver para o mundo. Vai ser triste, porque você vai viver desfrutando do prazer carnal por alguns anos. Você nem sabe se você vai morrer daqui a 5 anos. Meu pai, por exemplo, morreu com 32 anos, a idade que eu tenho hoje. Né? Então você nem sabe quanto tempo você vai viver desfrutando dos prazeres da sua carne. Agora, com certeza, se você fizer isso, depois que você morrer, você vai passar a eternidade no lago de fogo. Então, eu acho que é muito pior, não é mesmo? É bem melhor que você continue lutando. Então, se você está me ouvindo, você tem problema, se você tem essa fraqueza, a minha palavra para você é continue lutando. O escritor aos Hebreus ele vai dizer, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, é a sua eternidade que está em jogo. A Bíblia diz para nós que ninguém deve ser profano como foi Esaú, que por um prato de lentilhas trocou a sua primogenitura. Não troque a sua eternidade por prazeres passageiros. Não troque a sua eternidade por prazeres nessa vida, porque essa vida dura bem pouquinho. O que é 80 anos de vida diante de para sempre? Então, nenhum sacrifício que eu tenha que fazer aqui se compara ao que eu vou usufruir na eternidade. E é por isso que nós vivemos. Nós vivemos aqui com os olhos na eternidade. Então, se eu tiver que viver uma vida onde todos os dias eu tenho que negar a minha vontade, o meu desejo, eu vou viver. Porque pior do que isso é viver uma vida dizendo sim para as minhas vontades e para os meus desejos. E depois eu passar uma eternidade, viver para sempre longe de Deus. Para sempre no inferno. Amém? Então essa é a minha palavra sobre isso. Eu não creio que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não creio que porque alguém tem um pecado do homossexualismo, ele é diferente de alguém que trai a esposa, de alguém que mente, de alguém que faz fofoca. A Bíblia diz que todos pecaram igualmente e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então existe redenção para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pecado. Agora, todos os pecadores terão que se arrepender dos seus pecados. E após se arrependerem, confessarem Jesus como Senhor,
daí em diante eles vão ter que negar a si mesmo, tomar sua cruz dia a dia e seguir Jesus. Você pode cair, você pode fraquejar, mas todas as vezes que você cair, você vai se levantar e você vai continuar caminhando. O que você não pode é viver no pecado, se entregar ao pecado e dizer: Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não aceita. Não aceita. É você que tem que aceitar. Ele te aceita desde que você esteja arrependido e decidido a lutar contra o seu pecado. Não sozinho. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai ter a ajuda dos irmãos, você vai ter a ajuda da igreja. Óbvio, nem todas as igrejas, sim, existe preconceito, existe religiosidade, mas tem igrejas boas, tem pastores bons que vão amar você, vão te ajudar, vão orar com você, vão jejuar com você. E principalmente você vai ter a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você tiver dúvida de como se relacionar com o Espírito Santo, de como vencer o pecado através da ajuda do Espírito Santo, procure outros vídeos aqui no meu canal. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Irmão, você gostou desse vídeo? Você acha que mais pessoas precisam assistir esse vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like. Eu percebi que a metade das pessoas que me assistem não são inscritas. Não vai cair o seu dedo não. Agora mesmo. Dá um clique aqui no se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, Eu posto vídeo todo dia, né? Então você precisa ativar o sininho para você ser avisado todos os dias que eu postar vídeo. São 6 e pouca da manhã, hoje eu acordei, o Senhor me acordou. Como eu disse no início do vídeo, eu nunca planejei fazer um vídeo como esse. Mas hoje eu acordei com essa palavra no meu coração, com desejo de falar sobre esse assunto. Fui dormir 2 horas da manhã, estou com um recém-nascido em casa, mas o Senhor me despertou para estar trazendo essa palavra para vocês. Então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe, que a graça de Deus abunde na sua vida.